Olá, bom dia, tudo bem? Hoje a live é comigo, né? A Jaque tá sempre fazendo live todo dia de manhã. A Jaque tá sempre por aqui, né? Fazendo as lives oracionais, mas hoje é comigo, né? Hoje a gente vai falar sobre temperamentos. Tudo bem? Bom dia. Tô esperando o Instagram avisar os seguidores, né? As nossas alunas que a gente está ao vivo, para a gente falar hoje sobre um assunto muito legal, muito importante, um assunto que você vai amar, porque vamos falar sobre você, isso mesmo, sobre você, sobre a sua essência, né? Essa live foi totalmente pensando em você, isso mesmo, para poder você se conhecer melhor, né? O tema da nossa live é temperamentos transformados. Bom dia, Jaque. Como que é possível isso, né? Essa transformação dos temperamentos, né? A gente vai ver como é que isso se dá hoje, né? É, a gente vai falar como que essa transformação acontece. Na verdade, é muito importante frisar que o seu temperamento ele não muda, né? Você não deixa de ser colérico e se torna melancólico, fleumático, nem deixa de ser sanguíneo e se torna colérico, não é isso. Mas você pode sim transformar o seu temperamento, tornar, né, potencializar suas fortalezas, né, os seus pontos fortes, né, e minimizar suas fraquezas. Isso se chama de equilíbrio, né, no nosso temperamento. E como é que isso se dá, né? Como é que isso acontece, né? Então a gente vai ver isso hoje, tá? Essa live, como eu falei, foi pensando em você, foi pensando na sua essência, foi pensando, né, em como você pode dar esse primeiro passo para dentro de si, né? Porque eu tenho visto, né? Eu tenho conversado com muitas mulheres e tenho visto mulheres assim muito talentosas, mulheres com potencial muito grande, né? Mulheres muito capacitadas, mas com resultado muito pouco ou até nenhum resultado, né? Ou com a vida travada, né? Querendo romper na vida e não consegue. Então foi pensando nessas mulheres, foi pensando em você que eu fiz essa live hoje, tá? Pra gente conversar um pouco sobre isso, né? Eu quero falar primeiro da minha experiência, né? Por que que eu escolhi esse tema? Foi pensando nessas mulheres, porque eu passei já por isso, né? Falar um pouco como eu passei, né, por essa experiência de estar num determinado tempo da minha vida em que eu me sentia frustrada, né? Me sentia alcançando poucos resultados, me sentia ali com a vida estagnada, né? Aquela vida em que a gente quer andar, a gente quer dar prosseguimento, mas nada acontece, a gente nem sabe por quê, né? Então eu já passei por isso, né? Eu já passei por um tempo na minha vida em que eu acordava de manhã, né? E eu já tinha nesse período, olha só, né? Para você ver como muitas das vezes existem mulheres, né? Que têm potenciais bons, né? Que têm assim, que são bem capacitadas e mesmo assim está com um resultado muito pequeno na vida, ou então se sentindo frustrada, né? Porque acredita, né, que a vida está parada e de repente a vida está mesmo, né? Como estava a minha, tá? Então teve momento da minha vida, né, que eu acordava de manhã e aí olhava, né, para o teto, né? Porque a gente está deitado, a gente olha para o teto. E aí acordava de manhã, olhava para o teto e pensava assim, para que levantar? Né? Qual o motivo, né? Para que levantar? Porque eu já sabia tudo que ia me acontecer naquele dia, né? Eu já sabia, né, que eu ia para o meu trabalho e depois de voltar para o meu trabalho eu ia cuidar da minha casa, ia dormir novamente para voltar a trabalhar. E nesse período eu já tinha duas graduações, né? Eu já era professora, né? Funcionária pública e farmacêutica, né? Porque eu sou farmacêutica. Então eu já tinha duas graduações, trabalhava nas minhas duas profissões, mas aquilo, num certo momento na minha vida, meio que ficou estagnado, né? E eu, mesmo tendo duas graduações, não conseguia, né, avançar financeiramente. O que estava acontecendo na minha vida naquele momento, né? Naquele momento,
eu conseguia pagar minhas contas, né? Eu conseguia suprir ali as necessidades da minha casa, vamos dizer assim, né? Mas a vida estava estagnada, né? Eu não conseguia dar o próximo passo, eu não conseguia avançar, né? E eu acreditava que era aquilo, eu acreditava que eu tinha chegado, né, no meu limite, né? E aí, como vencer isso, né? Como sair disso? É aí que começa a minha história de autoconhecimento, a minha história de transformação. Foi aí que eu entendi, né, a necessidade de saber quem eu era, porque eu costumo dizer que nesse período eu estava meio que pensando assim, né? Eu cheguei numa estação da minha vida, porque eu imaginava a minha vida um metrô, né? Um trem, vamos dizer assim. E eu desci numa estação que eu não queria ter descido. Eu desci numa estação que eu nem sei nem por que eu desci ali, né? De repente eu olhei a minha vida, vi uma vida que era muito aquém daquilo que eu podia, muito aquém daquilo que eu desejava, né? Então, assim, faltava muita coisa, né? E onde que eu comecei a buscar essas coisas? No externo, né? Comecei a procurar isso do lado de fora, com consumo, né? Porque mulher sabe como é que é, né? Para encontrar alegria e felicidade, mulher vai lá e consome, né? Compra sapato, compra roupa, e no consumo e em comida, né? Comecei a comer muitos doces, então achava que a alegria estava nessas coisas externas. E eu penso, né, que existem pessoas por aí, existem mulheres por aí, né, e eu tenho inclusive, né, atendido mulheres assim, tenho conversado com mulheres assim, que acredita que essa insatisfação que ela sente, esse vazio interior que ela sente, é um problema no casamento, né? E aí começa a sentir aquele desejo de se separar do seu cônjuge porque acredita que a falta está ali no seu casamento, quando na verdade essa falta, né, vamos dizer assim, é de conhecimento, de autoconhecimento, é de se conhecer. Então, né, eu planejei essa live hoje pensando nessas mulheres. Eu planejei essa live hoje pensando, né, nessas pessoas que estão aí tão desconectadas de si mesmo, né, que precisa, né, saber por onde começar. E eu vou te falar uma coisa. Descobrir o seu temperamento e saber lidar com ele é o primeiro passo. É o primeiro passo para o seu interior e é o primeiro passo para uma jornada de respostas, né? Para uma jornada em que você encontra, né, direcionamento para muita coisa que hoje você vive e não sabe por quê, né? Só sabe que não queria estar vivendo isso. Mas por que chegou nessa situação? Por que está vivendo desse modo, né? Então, se faz muito importante a gente descobrir o nosso temperamento, a gente saber quem a gente é, né? Hoje eu faço uma mentoria, né, chamada Curadas para Curar, né? E essa mentoria, assim, eu tenho oportunidade de conversar com muitas pessoas, eu tenho oportunidade de ajudar também muitas pessoas. Então, o que eu mais vejo ali, eu não posso falar de nada da mentoria, não é isso que eu vou fazer. Mas o que eu vejo ali de forma geral são pessoas desconectadas de si mesmo, né? São pessoas que por dentro estão mortas. Pesado, mas é isso mesmo. Por dentro, né, estão mortas, mas, né, por fora sorri, né? Sorri para esconder uma tristeza que está dentro de si. Então é pensando nessas mulheres que hoje eu tô aqui, né? Essas pessoas, né, que hoje você vê sorrindo, mas dentro de si tem uma tristeza que nem ela sabe, né, por que sente isso. Nem ela sabe, né, de onde vem essa tristeza, porque quando eu estava nessa estação que eu falei para vocês da minha vida, eu senti essa insatisfação, eu senti essa tristeza, essa frustração e não sabia de onde, afinal de contas, né? Eu tinha 2 graduações, eu estava trabalhando, eu tinha uma família. Então, da onde que vinha essa tristeza? Da onde que vinha essa insatisfação? Muitas das vezes nem a gente mesmo sabe, né? A gente só sente, né? Então, isso me fez, né, querer buscar essas respostas, né, querer saber da onde que vinha isso. Foi, como eu falei, o primeiro passo, né, foi descobrir o meu temperamento, mas também foi com muito autoconhecimento, busquei muito autoconhecimento, né?
busquei entender quem eu era, busquei inteligência emocional e principalmente conexão com Deus. Porque Deus, né, as pessoas falam que nós temos o DNA do universo, né? Quem tem a mesma fé que a minha, quem acredita que Deus é o Criador, né, que nós somos filhas, né, de um Deus, né, soberano, a gente sabe que o nosso DNA é de Deus. Né? Nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Nós sabemos também que ele quer que a gente se conecte com ele. Então, esse passo que a gente dá para o nosso interior passa também pela conexão com o Salvador, né? Passa pela conexão com o nosso Deus. Né? Então, foi através dessa busca, esse caminho, que fez eu entender, né, por que eu andava assim, com tanta frustração, que eu andava tão triste, né, que eu andava tão irritadiça, do nada me dava irritação, né, e eu não sabia por quê. Vocês vão saber, né, ao longo da live por que era essa irritação, o que isso tinha a ver com o meu temperamento. Vocês vão ver como isso foi importante realmente. Então, na verdade, né, esse primeiro passo que a gente dá é em direção ao nosso interior mesmo, é para dentro de nós, né, para saber quem nós somos, qual a nossa essência, né, qual a nossa identidade, né. Eu sei, né, que nessa caminhada que a gente tem aí nessa jornada da vida, a gente vai se perdendo da gente, né, a gente vai deixando de lembrar, ou melhor, vai esquecendo, né, do que a gente gosta, né? A gente esquece onde foi que nós perdemos o nosso vício, né? Aquele nosso brilho nos olhos, né? Pela vida, né? Aquele nosso entusiasmo pela vida, onde foi que isso se perdeu, né? Começamos a viver ali no automático, né? Sem nos perceber, né? Nesse universo em que a gente está imerso. Né, nesse universo em que nós vivemos, né? Porque cada um, eu costumo dizer que existe o planeta Terra, mas cada um tem o seu mundo, né? O seu universo, onde ele está imerso, né? Onde essa pessoa está imersa ali com o seu círculo social, né? Com o seu círculo familiar, com o seu trabalho. Então, de repente, tudo isso faz a pessoa se perder dela, né? E é justamente essa conexão com o Criador, né? Essa busca pela nossa essência, pela nossa identidade, é que faz com que a gente resgate tudo isso, é que faz com que a gente se dispa, né, das mentiras que falaram a nosso respeito. Porque ao longo da nossa jornada, a gente escuta muita mentira a nosso respeito, né? E mentiras que, de forma repetitiva, faz com que a gente acabe acreditando. E por que eu sei que a gente acredita? Porque a gente acaba vivendo, né, e tendo resultados na vida de acordo com as mentiras que nos falaram. Uma vez, né, eu conversando com uma mulher, né, não chegou a ser uma das minhas mentoriadas, não. Mas o que acontece, né? A gente, depois que entra, né, para essa jornada de autoconhecimento, a gente se torna mentor de todo mundo, né? Porque todo mundo que vem conversar com a gente acaba dando uma ajuda. Então, uma vez eu conversei com uma mulher, olha que história interessante, né? Essa mulher, ela viveu num dos estados do Nordeste. Lá tinha um hábito, né, de fazer tipo um ritual assim, presta atenção. Né? Colocava vários pratos com água e uns 3 pratos, né, com água, e um desses pratos tinha água suja. E vendava, né, o olho dessa mulher e mandava ela escolher um desses pratos. Olha só que coisa forte, né? Mas ilustra muito bem as mentiras que contam ao nosso respeito e como a gente vive, né, muitas das vezes acreditando nessas mentiras. E o resultado da nossa vida comprova que a gente acreditou. Porque a gente acredita de forma inconsciente, né? E aí o inconsciente manda, né, para o nosso consciente e a gente vai ali vivendo conforme o que a gente aprendeu, tá? Então essa mulher, ela com os olhos vendados, ela ainda era uma menina, ela tinha uns 10 anos, ela com os olhos vendados, ela escolheu o prato sujo, né? E aí, olha o que aconteceu com ela. A família dela disse para ela assim, bom, quem escolhesse o prato sujo teria um casamento ruim, né? Teria dedo podre para homem. Já ouviu essa expressão, dedo podre para homem? Enfim, essa mulher realmente, ela teve um casamento muito ruim, né? Essa mulher, ela se tornou a minha amiga, ela hoje
ela é até uma enfermeira, ela se tornou minha amiga, e congregava, né, comigo numa igreja anterior, né, que eu mudei de igreja agora. Enfim, então, ela realmente teve um casamento muito ruim, né? Mas a sorte dela foi que ela aceitou Jesus. Né? A sorte dela foi que ela aceitou Jesus, e Jesus é especialista em quebrar todas as sentenças sobre a nossa vida. Né? Mas o que eu quero dizer sobre isso? Que realmente foi algo, né, que ela tomou como verdade, tanto que ela tomou como verdade que aconteceu. Aconteceu porque ela escolheu o prato sujo? Não, aconteceu porque aquilo ficou gravado no inconsciente dela. Então, tudo que ela fazia era para honrar aquela verdade que ela tinha, né? Aquela verdade que disseram para ela. Então, inconscientemente, a pessoa ela age, né, para honrar aquilo que ela aprendeu a respeito dela. Só que nós somos imagem e semelhança do Senhor. Olha a importância de você resgatar a sua identidade. Né? E Deus, quando te criou, né? E aí isso está escrito até no Salmo 139, né? Fala assim, tu me teceste lá no ventre da minha mãe. Então, Deus, quando te criou, Ele pensou em você, né? Com as suas habilidades, né? Com os seus dons, com os seus talentos. E isso vem expresso no seu temperamento. Olha que interessante, né? Isso vem expresso no temperamento que você recebeu. E não existe aquela, né, de temperamento ruim ou temperamento bom. Todos os 4 temperamentos, né, têm suas potencialidades e suas fraquezas. E o equilíbrio, a transformação, né, essa virada de chave que eu falei lá no início dessa transformação, é justamente conseguir equilibrar essas fraquezas. E aí, ilustrando muito bem isso, né? Jesus era especialista, né, em contar histórias, né? Ilustrando muito bem isso, a gente tem a parábola dos 10 talentos, né? Que está lá em Mateus 25. Né? Eu não vou ler essa parábola não, porque ela é bem extensa, mas guarda aí e leia amanhã, né, quinta-feira, eu venho de novo fazer a live oracional, aí a gente esmiuça mais essa parábola dos 10 talentos. Mas essa parábola fala de um senhor, de um rei, que entregou talentos a seus servos. Né? A um entregou 10 talentos, a outra entregou 5 talentos e a outra entregou 1 talento. Qual que era a função de cada servo? Né? Multiplicar esses talentos. E como é que a gente multiplica um talento? Gente, lembrando o quê? Né? Talento lá na Bíblia não falava de habilidade, falava de moedas, né? Mas a gente sabe que isso é uma metáfora realmente para as habilidades que nós recebemos, né? Quem é cristão sabe disso, né? Então, como é que multiplica esses talentos, né? Cada um desses servos recebeu esses talentos, né? E a obrigação deles era multiplicar. Então, como é que a gente multiplica isso, né? Potencializando o que você já tem de fortaleza em você, potencializando o que você já recebeu de dons em você, potencializando as suas habilidades. Como é que você potencializa isso? Com conhecimento. Né? Se você não tem conhecimento, se você não se aprimora naquilo que você já recebeu, você está sendo negligente com o seu talento. Olha que forte, olha que responsabilidade. Nós temos responsabilidade de multiplicar os nossos talentos. Né? E nessa parábola, o que mais me chama a atenção é que aquele servo que não multiplicou o seu talento ficou sem nenhum. Sem nenhum. Por quê? Porque aquele que não multiplica o que tem, até o que tem ele perde. E se perde mesmo, gente. Pensa um pouco, quantas habilidades suas que ficaram perdidas lá atrás, porque você não a usou, né? Você simplesmente largou para lá. Então, essas habilidades, elas precisam ser utilizadas, elas precisam ser aprimoradas. E aquelas habilidades que te faltam, você pode adquirir. E aí é onde a gente entra novamente nos nossos temperamentos, né? Justamente, né, em adquirir essas novas habilidades, né, que é multiplicar, né, o que você já recebeu, é justamente em adquirir isso que está o equilíbrio, que está a transformação do seu temperamento. Então, vê como é possível você transformar o seu temperamento? É possível, né? Você não pode mudá-lo, mas você pode transformar. Como é que você faz essa transformação? Né? A partir do momento que você percebe que você
tem defasagem em alguma área, ou que você não tem habilidade em alguma área, que você precisa conquistar certa característica para que você avance, você está transformando seu temperamento. Eu vou te dar exemplo para você entender melhor isso, né? É justamente, né, quando você adquire, né, essa habilidade é que você faz essa transformação. Então, como que você consegue isso? Eu vou te dar um exemplo meu, tá? É sempre muito fácil, muito mais fácil a gente falar da gente, né? Eu vou te dar um exemplo meu, mas eu tenho certeza que você vai se identificar. O meu temperamento é colérico. Então, existem coisas em mim que já são naturais, né? E o meu marido é sanguíneo. Então, coisas em mim, né, boas, né, que são naturais. Eu vejo que meu marido até fica assim, eu queria também ser assim, né? Eu sou uma pessoa focada, né? Eu sou uma pessoa disciplinada, eu sou uma pessoa muito assim, otimista, né? Eu sou uma pessoa, isso é tudo do meu temperamento, tá? Eu sou uma pessoa que eu tenho muita força de vontade e uma coisa que eu gosto muito em mim, velocidade. O que é velocidade? Agilidade para resolver problema, agilidade para pensar. Então, se de repente me surge um problema, se for muito grande, eu tenho aquele impacto. 5 minutos, gente. Eu gosto muito de uma frase, essa frase me descreve, tá? Eu vou falar essa frase para você. Se for difícil, me dá que eu resolvo. Mas se for impossível, me dá só 5 minutos. Gente, eu amo essa frase. Essa frase me descreve. E eu falo que é verdade, gente. Não é do meu temperamento. Quem é colérico sabe disso, já está se identificando, né? Porque pra gente, né, não tem nada que seja assim, a gente não tem muito medo, né? Então a gente vai lá e resolve, né? A gente vai lá e faz. Só que não só de coisas boas é feito o colérico, né? Nós somos intransigentes, a gente não escuta muito o outro, a nossa fala é muito rude, né? Como nós somos muito direto, a gente não tem muito nhenhenhê, né? Muito mimimi, né? A gente não é fofo, a gente não é fofo para falar. Então a gente, para você ter uma ideia, né? Uma das minhas amigas da mentoria, gente, é amigo da mentoria, tá? Uma das minhas amigas da mentoria me contou determinada coisa da vida dela. Eu falei assim: olha só, você precisa se libertar disso. Papum, na cara. Falei assim. Depois eu falei: meu Deus, desculpa, que eu sou muito direta. Aí eu fui conversando com a pessoa. Mas eu falei, né, na lata da pessoa. Então, assim, colérico tem esse problema. A gente tem que cuidar da nossa comunicação. Porque senão a gente é toda hora chamado de ignorante. Sabe aquela pessoa que toda hora você fala assim, essa pessoa é muito ignorante? É o colérico, gente. Não são todos, porque acaba, né, a pessoa conseguindo melhorar a sua comunicação. Então eu preciso conquistar isso. Eu preciso conquistar doçura, amabilidade, paciência, longanimidade. Olha quanto fruto do Espírito eu preciso conquistar. Por quê? Porque não veio comigo na minha fabricação, não veio, né? Mas veio no fleumático, olha só. No fleumático veio tudo isso, amabilidade, paciência, mansidão, veio tudo isso que faltou em mim, né? Só que falta no fleumático agilidade, coragem, ânimo do start, né? Começar o fleumático assim, é aquela pessoa, sabe, zen, né? Aquela pessoa paz interior demais, né? O colérico, ele costuma nem ter muita paciência com esse temperamento que ele julga, que o colérico julga devagar. Por que eu falo isso? Porque é devagar com que ótica, né? Olhando a partir de qual perspectiva, né? Do colérico ou do sanguíneo, que são mais rápidos. Então, você vê como, né, é importante a gente conhecer nosso temperamento. Conhecendo o seu temperamento, você até descobre, você entende, né, quais são as suas fraquezas, aonde você pode cair. Antigamente, gente, o meu marido ele é sanguíneo, né? Vou até contar essa experiência para vocês. O meu marido ele é sanguíneo. Então, meu marido ele falava assim: "Ai, você é muito ignorante para falar". Eu falava: "Gente, mas eu falei normal". Porque na minha mente, na mente do colérico, ele está falando normal. Só que a gente é naturalmente rude, direto demais, fala de forma muito direta, as pessoas, principalmente quando é brasileiro, né? Eu sei disso porque quando eu vou na Europa, quando eu vou lá em Portugal, por exemplo, minha família mora lá, então eu vejo que com os portugueses não tem esse problema, porque eles já são diretos de natureza, né? Não estou dizendo que são todos coléricos, mas eles não têm essa doçura no falar do brasileiro, gente, que é só do brasileiro mesmo, tá?
Dá licença, deixa eu beber um pouquinho de água, gente, peraí. Então, o meu marido falava muito isso de mim. E eu dizia assim, gente, mas eu tô falando normal, né? Só que para ele não era, né? Para um sanguíneo, né? Para qualquer outro temperamento, a gente é muito ignorante. E o que foi bom também de descobrir o meu temperamento, né? E aí eu já aproveito o gancho para falar do sanguíneo também, né? Que é o meu marido. O sanguíneo, ele naturalmente é uma pessoa que gosta de ajudar o próximo, gosta de ajudar o outro, né? Pensa naquela pessoa alegre toda a vida, né? Aquela pessoa não é todo sanguíneo porque existe temperamento abafado, do mesmo jeito que não é todo colérico, que é muito otimista, que sabe se expressar, porque existem os temperamentos abafados. E por que os temperamentos foram abafados? Porque lá na infância a gente ouviu, lembra que eu falei no início, a gente ouve muita coisa, né, que a gente toma como verdade, e isso modula a nossa forma de viver, isso faz com que a gente viva fora da nossa essência. Então, lembra que eu falei lá no início, né? Tudo que eu falo aqui, gente, é para uma pessoa que tem o seu temperamento latente, né? Uma pessoa que sabe qual é o seu temperamento, uma pessoa que já se descobriu também, né? Então, não aquelas pessoas que têm temperamento abafado, tá? Então, o sanguíneo é aquela pessoa alegre toda a vida, né? Aquela pessoa, pensa no dia de sol, né, na praia. Esse é o sanguíneo. O sanguíneo é justamente assim. Né? Aquela pessoa alegre, aquela pessoa boa de papo, aquela pessoa que você consegue, que conversa muito. Sabe aquela pessoa que você tá na fila do banco e puxa assunto contigo? Deve ser um sanguíneo. Deve ser um sanguíneo, porque colérico não gosta muito de assunto. Ele só gosta de assunto com quem ele julga ser interessante. O melancólico e o fleumático são mais quietinhos na dele. O melancólico, então, que é desconfiado, que não vai puxar assunto mesmo. Mas o sanguíneo é aquela pessoa que você fala, oi, boa tarde, a pessoa desenrola o novelo da vida dela. Esse é o sanguíneo. Só que falta no sanguíneo o quê? Constância, persistência, disciplina, né? Tudo que é importante, né? Para que a gente dê o próximo passo, para que a gente avance na vida. Porque a vida não é feita o tempo inteiro de novidade. Né? Para você sair do ponto A da tua vida para o ponto B, você percorre um caminho. E esse caminho é de constância, de disciplina. É no dia a dia, fazendo pouquinho aqui, pouquinho ali, para que você consiga chegar lá no seu destino. Então, o sanguíneo ele não consegue ter esse foco. Ele não consegue ter, né, essa constância, ele é inconstante, né? A mente dele é muito criativa, a mente dele tem muitas ideias. E por ter muitas ideias e amar novidade, é justamente aí, né, o ponto de virada, né, o ponto cego, vamos dizer assim, do sanguíneo, que ele não consegue passar numa prova de concurso, né? Eu conheço sanguíneos, né, que não sabem se é um temperamento, mas eu sei o temperamento, então eu observo só. Conheço sanguíneos que estão... E, aliás, eu estou até atendendo tá? Uma sanguínea que tem muita dificuldade, né, em manter a constância de estudo. Por quê? Para passar no concurso público. Por quê, gente? Um concurso público, você começa a estudar hoje e provavelmente você precisa aí de pelo menos 1 ou 2 anos. Tem gente que precisa de 5 anos, né, de preparo por causa da defasagem escolar. Isso aí é outra história. Mas precisa de um tempo longo de preparo. E esse tempo longo é construído dia a dia. O estudo é algo que você não vê o resultado imediato. É algo que você vê o resultado no longo prazo. E é algo que você não vê o resultado no final do seu dia, né? Então, o que acontece com a pessoa quando ela tem um temperamento sanguíneo? Ela muito rápido se distrai, muito rápido ela perde o foco, muito rápido ela se cansa. Essa palavra eu queria achar. Ela se cansa daquela rotina, né? A rotina para ela é muito exaustiva, é muito cansativa, é muito tediosa, né? Então o sanguíneo ele precisa conquistar, né, essa disciplina, esse foco, essa determinação, essa constância que o colérico tem, né? Só que ele gosta muito de ajudar. O sanguíneo, foi o que eu comecei falando, né, do meu marido, ele gosta muito de ajudar. E o colérico não suporta receber ajuda, olha só. Sendo que nós que somos filha de Deus,
que nós que somos cidadãos do reino, nós sabemos que precisamos ajudar e receber ajuda também, porque isso é uma questão de humildade. Receber ajuda, saber receber ajuda é uma questão de humildade. Então, o que acontece? O sanguíneo gosta muito de ajudar e o colérico não gosta de receber ajuda. Então, toda vez que meu marido vinha tentar me ajudar em alguma coisa, eu dizia o quê? Não precisa, não quero. Reto e direto desse jeito. Para um sanguíneo, né, que quer se sentir útil, isso era como se fosse um assassinato na autoestima dele. Né? Então, nós brigamos muitos anos por isso, porque eu não sabia meu temperamento e não sabia o temperamento dele. Por exemplo, eu dirijo, então eu pego o carro e vou para qualquer lugar. O meu marido, como ele é sanguíneo, não é porque ele é homem, é porque ele é sanguíneo, né? E homem também, né? Mas porque ele é sanguíneo. Ele gosta muito de me buscar onde eu estiver. Ele se sente útil, para ele isso é demonstração de amor, só que eu não entendia isso. Eu achava que isso significava que ele estava achando que eu não era capaz de dirigir. Olha só como o colérico vê as coisas. E aí, quando eu entendi qual era o meu temperamento e a forma como eu pensava, a forma como meu marido pensava, eu comecei a aceitar mais a ajuda dele. Eu comecei a aceitar que ele me buscasse mais nos lugares. Gente, eu descobri um marido que eu não conhecia, depois de entender que eu podia relaxar e receber, né, tudo aquilo que ele tinha para me dar. Porque justamente o meu temperamento muito autossuficiente, o colérico é muito autossuficiente, não conseguia receber ajuda, né? Gente, eu lembro de quando eu tinha 7 anos de idade, né? Eu estudava numa escola que era uma escadaria, né, para chegar na minha sala de aula. E eu tava com gesso porque eu nem sei se a Jaque sabe disso, vai saber agora. Eu nasci com o pé torto congênito, né? Então eu tenho uma deficiência no pé, né? Só que já foi, eu fiz todo o procedimento, hoje eu ando normalmente, enfim, né? Mas eu tenho restrição só no carro, né? O meu carro ele tem que ser sempre automático. Então, eu com 7 anos de idade, fazendo a fisioterapia para o pé torto congênito, com gesso na perna inteirinha. Eu lembro que minha professora estava lá no pé da escada, falando, Patrícia, deixa eu te ajudar. Eu falava, não precisa. E eu me segurando, gente, no corrimão da escola, 7 anos. Eu me segurando no corrimão da escola e descendo com aquele gesso. Eu cheguei lá embaixo, a professora desesperada, falando com a minha mãe, mãezinha, a tua filha não gosta de receber ajuda. Você acredita que depois que eu descobri meu temperamento, eu lembrei disso? Eu lembrei que desde 7 anos de idade eu tinha esse problema, defeito, olha só, gente. Esse problema mesmo, né, de não receber ajuda, né? Isso é terrível. Porque o que acontece com uma mulher colérica, né? Ela acaba pegando para si muita carga, né, e ficando estressada. Agora eu vou falar, já que eu aproveitei para falar da mulher colérica, né? Eu vou falar do temperamento fleumático, porque o que eu vejo, né? O fleumático, ele é uma pessoa, pensa naquela pessoa em paz, né? A paz em pessoa é o fleumático, né? Mas, como eu falei no início, falta nele, né, o start de ação, né? Então, o que acontece quando uma mulher colérica casa com fleumático? Pode ser que ela exerça ali o papel dominante. E aí esse casamento entra em desequilíbrio. Porque nós que sabemos nossa identidade, sabemos quem somos em Deus, sabemos que somos filhas de Deus, cidadão do reino dos céus, sabemos, a gente não anda conforme o mundo. A gente sabe que num casamento o homem, ele é o cabeça, a gente sabe que a mulher, né, ela exerce... eu tenho uma colega que fala assim, a gente é sub no comando, né? Então, na verdade, nós exercemos aquele papel de coluna que a gente pensa, né, que não tem liderança, mas a gente sustenta muita coisa, né? A gente acaba tendo um papel realmente muito importante se a gente assumir o nosso papel, né, em Deus, né? A gente vê que o nosso papel é muito importante, porque até o nosso marido, que é o cabeça, precisa, né, do nosso apoio, né? Que senão tudo desmorona, essa que é a verdade. Mas não é disso que eu quero falar. O que eu quero falar é que ela acaba assumindo, né, um papel ali de dominante. E aí o que acontece?
E isso acontece não só com a mulher colérica, mas com a mulher sanguínea também, que é casada com fleumático. O que acontece? Ela é muito veloz em tudo que ela faz, em tudo que ela pensa, ela é muito ágil, né? E ela quer, a sanguínea, então, quer várias coisas ao mesmo tempo, né? E o que acontece? Ela pode ser, né, que ela comece a achar que o casamento dela é morno. Ela comece a achar que o marido dela não tem iniciativa. Ela comece a achar várias coisas erradas porque não conhece o temperamento dela e nem conhece o temperamento dele, né? Não conhece o temperamento de vocês. Isso faz com que vocês entrem muito em atrito. Eu já vi casos em que, ao descobrir o temperamento, né, o casal estava indo se divorciar. Ao descobrir o temperamento, né, já não estava mais pensando em divórcio, né? Já reataram, porque e começaram a se entender. Então, quando a mulher ela tem esse temperamento que é mais veloz, que é o colérico ou o sanguíneo, casado com os temperamentos mais devagar, que é o melancólico ou fleumático, pode ser que isso entre em desequilíbrio, o que faz eu lembrar da importância da transformação do temperamento, porque esse homem, mesmo ele sendo fleumático ou melancólico, esse homem cidadão do reino, filho de Deus, ele sabe qual é a função dele, ele sabe que ele é ali o dominante, ele sabe que ele é ali o cabeça, ele sabe que ele precisa ali exercer uma autoridade. Eu não gosto de falar essa palavra porque as pessoas entendem muito errado, né? Não é autoritarismo, né? Mas precisa liderança, não é autoridade. Esquece a palavra autoridade. Precisa exercer ali uma liderança, né? Naquela família, né? Eu não sei vocês, mas se vocês nunca experimentaram isso, experimentem ser liderada, né? Pelo marido. É muito bom, né? Por exemplo, eu não me preocupo com as contas de casa, né? Eu não me preocupo, mesmo que eu tenha que pagar, não é algo que tira meu sono, porque não, eu sei de quem é essa função. Gente, não tem a ver com maior salário, tá? Não tem a ver com isso. Isso aí também é assunto para outra live, tá? Então, é isso que é você conseguir, né, transformar o seu temperamento, né? É conseguir equilibrar o seu temperamento. Então, quando eu não me conhecia, né, quando eu não sabia qual era o meu temperamento, eu sempre me sentia muito fracassada. Lembra que eu falei lá no início, né? E por que eu me sentia assim fracassada? Porque eu me sentia, né, que eu desci numa estação da minha vida, lembra que eu falei lá no início? Que eu não me reconhecia. Porque o colérico, ele precisa de dinamismo na vida, ele precisa de estar sempre em desafio, a estagnação que o fleumático, o melancólico ama, né? O melancólico ama a estagnação para quê? Porque ele exerce o controle, e o fleumático porque ele gosta do equilíbrio, da paz. Então, o que acontece? Diferente isso no colérico. O colérico, ele precisa de ter o tempo inteiro ali a vida dinâmica, desafio, ele precisa estar em movimento, porque senão ele se desconecta de si mesmo, né? Ele está longe da sua essência. E você acha que quando Deus fez você, você acha que quando Deus planejou você, ele não pensou em tudo isso e não sabia o lugar onde você nasceria, o círculo social em que você seria inserido? Sabia, gente. Sabia. Ele disse assim para Jeremias, né? Antes que tu nasceste, eu te formei profeta às nações. Você acha que só Jeremias que ele sabia disso? Ele não sabia do resto da humanidade, só de Jeremias? Não, sabia de todos nós. Então, quando ele te formou com o seu temperamento, ele sabia exatamente onde você iria entrar nesse mundo. E que era justamente onde você está, na família que você está, no círculo social que você está, que você precisa, né, multiplicar esses dons e talentos. É lógico que, conforme você for multiplicando seus dons e talentos, multiplicando, potencializando as suas habilidades, né, as habilidades suas que são inatas, né, que veio com você da sua fabricação, né? Porque temperamento, o que é temperamento, né? Temperamento é a terra onde você cresce. Vamos dizer assim, imagina que você é uma plantinha, né? Então, aquela terra, né, não tem nutriente, né? Não tem ali determinados substrato para crescer aquela planta.
Então, o seu temperamento é essa terra com esse substrato, que você vai crescer e se desenvolver. Isso significa, então, que você adquire novas habilidades, novas competências, né? Se não fosse assim, a gente não estudava, gente. Se não fosse assim, não tinha escola, né? Para que existe a escola? Né? Justamente para que a gente adquira novas habilidades, né? Que a gente desenvolva as que a gente já tem, as habilidades que a gente já tem. Então, isso é multiplicar o seu talento. E você multiplica quando você coloca serviço. Não é só servir na igreja, mas é servir onde você está, a sua família. Sanguínea, se você é sanguínea, sirva a sua família com a alegria que você tem. Melancólica, se você é melancólica, sirva a sua família com o seu poder de planejamento, com o seu poder de projeção, com o seu poder de organização. Sirva a sua família, sirva no seu trabalho, né? Se você foi contratada para fazer determinada função, use toda a sua habilidade inata para desempenhar aquela função. Isso é resplandecer a glória de Deus. Isso é ter o seu temperamento transformado, né? Quando você tem equilíbrio, né, com as suas fraquezas, quando você entende quem você é e você exerce a sua identidade exatamente aonde você está, né? No lugar onde Deus te colocou hoje, porque você só sai dele quando você multiplica o seu talento. Lembra na parábola, né? A parábola, o que não multiplicou perdeu até o que tinha, até o que lhe foi dado foi tomado de volta. Então, muitas das vezes você não avança na sua vida está travada, porque o lugar onde Deus te colocou para você brilhar, para você resplandecer, você não quer brilhar. Né? Ah, não vou brilhar aqui não porque eu sou só uma recepcionista. Ah, não vou brilhar aqui não porque eu sou só uma manicure. Ah, não vou brilhar aqui não porque eu sou só uma professora. Assim que eu pensava, né? Eu sou só uma professora, então não vou brilhar aqui não. Então, o que acontece? A tua vida não avança. Você mesma trava, né, o agir de Deus. Você mesma trava o propósito de Deus para você. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém. Ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida, só você mesma. Só você mesma, porque a você foi dado o domínio e o poder de escolha. Eu estou falando isso, não é da minha cabeça. A Bíblia diz assim, que lá no início, lá em Gênesis, né, que Deus deu o domínio ao homem. Né? Então vai e domine o seu ambiente. Como é que você domina? Resplandecendo a glória de Deus. E como é que eu sei disso? Porque lá em Deuteronômio tá assim, ó, eis que te apresento 2 caminhos, de vida e de morte. Te digo, pois, quer dizer, te aconselho, né? Escolha de vida. Qual é o caminho de vida? Né? Você transbordar na vida do outro aquilo que você tem de melhor. Né? Aquilo que você tem de melhor. E aquilo que falta ainda em você, que você precisa conquistar, como eu, longanimidade, paciência, mansidão, isso a gente conquista como, gente? Quem é cidadão do reino sabe disso. Como? Né? Com o poder do Espírito Santo, que atua em nós. É aí que está a transformação do nosso temperamento. Eu nunca vou deixar de ser colérica. Mas você sabia, né, que conforme a gente é transformado, mais difícil fica de saber qual é o nosso temperamento? Gente, eu fui fazer análise de temperamento, né, de vários cristãos assim transformados, né, porque tem aqueles cristãos que é só fariseu, né, eu tô falando do cristão transformado. Eu não conseguia, eu precisava de mais de 2 sessões com a pessoa, porque eu não conseguia desvendar ali qual que era o temperamento da pessoa. Quando ela tem o temperamento dela transformado pelo poder da palavra de Deus. Transformado, quando é uma pessoa guiada pelo Espírito Santo de Deus. É muito difícil você saber qual é o temperamento da pessoa. Eu sofri, gente, para fazer. Quando a pessoa não é cristã, quando a pessoa não tem seu temperamento abafado, que é outro caso, tá? O temperamento abafado é a pessoa desconectada de si mesma. Né? Quando ela tem um temperamento abafado, também é difícil de descobrir. Mas não é tão difícil quanto descobrir aquela pessoa que teve seu temperamento transformado pelo Espírito Santo de Deus. Né? E aí eu falei sobre o fleumático, falei um pouco sobre o sanguíneo, lembrando que o apóstolo Paulo era colérico, né? O apóstolo Pedro
A Jaque tá falando que o marido dela dizia, ô pessoa sem paz no coração. Colérico, o colérico, gente, é aquela pessoa que você fala assim, meu Deus, mas não sossega, não para quieto. Gente, a gente não tem freio, a gente não para de trabalhar, né? Por quê? A gente gosta desse movimento. E justamente foi porque eu cheguei num momento da minha vida tão estagnada, né? Que eu passei por isso que eu falei com vocês, né? Essa sensação de fracasso, essa sensação de sem resultado, essa sensação de que eu estava desconectada de mim, que eu havia me perdido de mim mesma. Então, o apóstolo Pedro era sanguíneo, né? Todos eles, gente, foram transformados, né? Todos eles teve de passar pela transformação. Quem sabe das histórias deles, vê isso, né? Abraão era fleumático, né? O Moisés era melancólico. E aí o que me lembra de falar do melancólico, né? O melancólico é aquela pessoa constante, né? Aquela pessoa disciplinada, aquela pessoa metódica, aquela pessoa organizada. Mas também tem sua fraqueza, também tem seu ponto cego, né? Que é a tristeza, o pensamento pessimista, muito pessimista, a respeito de si mesmo, a respeito do outro, né? O melancólico é aquela pessoa que chega na igreja, por exemplo, e se alguém não cumprimenta, já acha que tem o mundo, a igreja está contra ele, né? A igreja está contra ela, né? O que eu estou falando aqui com mulheres. Então a igreja está contra ela. Então a mente do melancólico, né, é tão metódica que começa, né, a engendrar ali pensamentos de conspiração contra ele mesmo, né? Ele sempre acha que o mundo está contra ele. E a gente sabe, né, lá em Filipenses 4, né, que diz o quê? Qual que é o nosso pensar? Aquilo que for bom, amável, louvável, excelente, boa honra. Então crente não pode ter, né? Cristão, né? Não pode ter. Lembrando que aqui somos cristãs, eu e a Jaque é católica, eu sou evangélica, nós somos cristãs. Cristão não pode ter pensamentos negativos, né? Até porque o nosso Deus é o Deus da esperança, né? A vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Gente, tudo isso você transforma em você quando você entende quem você é. Quando você sabe qual é a sua identidade. A sua mente é transformada, né? E aí, tanto é que Moisés era melancólico, que ele tinha, né, aquele complexo ali de inferioridade. Ele falava, não vou conseguir falar com o faraó, não vou conseguir falar, né? E aí também não passou pelo processo, né? Não passou também pelo processo até, né, chegar, né, ao final do propósito dele, que não foi cumprido de entrar na terra. Ele viu a terra, mas não foi cumprido porque ele mesmo, né, cometeu um erro, né? Então, como eu falei, só você pode impedir o agir de Deus na sua vida. Só você, tá? Então, para a gente acabar, né? O que isso mostra para nós? Que não existe o ser humano perfeito, que não existe temperamento perfeito, mas que todos nós precisamos sim, né, de ter a transformação, né, do nosso temperamento no Espírito Santo de Deus. Que essa transformação, além de ser a serviço do reino, faz com que a nossa vida prospere, faz com que a nossa vida prossiga, faz com que a gente rompa, né, que a gente saia, né, dessa fase. Para sair de uma fase para outra, a gente precisa passar da fase. Igual o jogo de videogame, né? Você não precisa vencer aquele monstro. De repente o monstro, gente, é duro, é triste, mas de repente o monstro é você mesmo. Você é a própria pessoa que se atrapalha, a própria pessoa que se sabota. É você mesmo que você tem que vencer. É a sua inconstância, a sua indisciplina, a sua falta de paciência, a sua falta de organização, né? Os seus pensamentos negativos, né? É você que precisa se dar a motivação para ter o start de começar, né? Então, de repente, né, essa fase que você precisa passar é em vencer você mesma. Essa é a transformação que acontece no nosso temperamento. Então, essa live foi com o intuito de mostrar para você que você pode viver a sua melhor versão. Você pode, como qualquer pessoa, como eu, como a Jaque, como qualquer pessoa, viver o melhor do seu temperamento e desenvolver aquilo que te falta, né? Você pode isso, né? E o melhor, você pode isso em Deus, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, tá? O meu intuito aqui não é que você saia daqui rotulando ninguém, nem que você saia daqui com um rótulo.
Mas meu intuito aqui é que você saia daqui consciente de que você pode alcançar aquilo que você quer, né? Você pode alcançar o seu propósito, você pode viver o melhor que Deus tem para você, né? A partir do momento em que você dá esse primeiro passo em direção ao seu interior. A partir do momento que você busca autoconhecimento, a partir do momento que você se conecta com Deus, a partir do momento que você adquire, né, inteligência emocional, né? Lembrando que eu e a Jaque, a gente faz análise de temperamento, a gente dá mentoria para mulheres que desejam aí romper na vida, né, que não sabe por onde começar. A gente está com uma palestra também no sábado sobre temperamento, né? Como potencializar seu temperamento com a ajuda de aromaterapia, porque nós também somos aromaterapeutas. A gente utiliza os óleos essenciais a nosso favor. Às vezes eu tô aqui, gente, sem paciência para nada, muito agitada, meu óleozinho de lavanda, para me ajudar, né, a baixar um pouco essa adrenalina. Porque, gente, o colérico ele precisa descansar. Para o colérico fazer uma oração, pensa numa prova. É o colérico fazer uma oração. Por quê? A mente fica, né, fervilhando. Então, assim, às vezes eu uso, né, eu utilizo esse recurso que eu tenho, né, dos óleos essenciais para me ajudar a baixar um pouco ali, né, a minha adrenalina e eu conseguir me concentrar numa oração. Para um colérico fazer uma meditação, gente, parar um pouco, meditar, pensar em si mesmo é difícil, né? Esses temperamentos mais quentes, colérico e sanguíneo, é difícil isso, né? É muito difícil. Então, o meu intuito é fazer você entender que você pode melhorar todo dia. Meu intuito é esse, é fazer você entender que você mesma tem que buscar essa melhora para você, tá? Então, sábado a gente tem essa palestra, né, de aromaterapia, temperamentos, né, como ajudar, né, a equilibrar esse temperamento com os óleos essenciais. A gente tem também, a gente faz a análise de temperamento e todos os dias, 9 horas da manhã, a gente está aqui com live, tá? Só que nas quartas a live, né, é sempre um conteúdo sobre emoções, né, sobre desbloqueios, sobre como você melhorar, como você prosperar. E durante a semana a gente vem aqui trazendo para você uma palavra de fortalecimento espiritual, tá bom? Mas todos os dias, 9 da manhã, estamos aqui. Gente, foi uma honra, um prazer muito grande. Eu quero lembrar se eu falei de tudo, falei, né, da palestra. E se você tiver interesse na palestra, chama a gente no direct que a gente fala com você. Um beijo grande, gente. Fique com Deus e até amanhã às 9. Tchau, tchau.